transformar o Brasil em São Paulo, minha gente! Geraldo José Rodrigues Alckmin, filho, é um dos candidatos à presidência da República pelo PSDB. Sua vice é a Ana Amélia, viu, Alckmin? Eu convidei para vice-presidente da República a senadora Cátia Abreu. Errou! Aliás, perdão, a senadora Ana Amélia. A senadora gaúcha foi indicada pelo grupo do Centrão, o grupo de partidos que se aliou para apoiar o Alckmin, e eleita pelo PP em 2010, a senadora pode ajudar Alckmin com um eleitorado conservador que, ao invés de apoiar o PSDB, está apoiando o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Alckmin tem 65 anos e nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, em 7 de novembro de 1952. A mãe de Alckmin, a professora Miriam Penteado Rodrigues Alckmin, faleceu quando ele era criança, então ele foi criado pelo pai, Geraldo José Rodrigues Alckmin, veterinário que chegou a ser chefe de gabinete na Secretaria Estadual de Agricultura no governo de Jânio Quadros e que morreu em 1998. Com o pai, as irmãs e uma babá, Alckmin cresceu em uma fazenda de Pindamonhangaba. O pai, nomeado pelo Estado, era responsável pela propriedade, uma fazenda experimental do governo. Alckmin entrou para a Faculdade de Medicina em Taubaté aos 19 anos e, de cara, no primeiro ano do curso, ele já se envolveu com a política partidária em 1972, filiado ao MDB. Foi por esse partido que ele disputou a primeira eleição nesse ano e foi eleito o vereador mais jovem da história de Pindamonhangaba. Parênteses. Alckmin está na política desde então e só ficou sem cargo eletivo por alguns meses em 1982 e nos 4 anos entre 2006 e 2010. Voltando, 4 anos depois de seu mandato como vereador em 1976, por 67 votos, Alckmin venceu a eleição e tornou-se também o prefeito mais jovem da sua cidade natal, Pindamonhangaba. Nessa época, ele estava com 24 anos e, no caso, exerceu o cargo até seus 30 anos. Nesse meio tempo, ele se casou com Maria Lúcia, mãe de seus 3 filhos. Thomas, o mais velho, morreu em 2015 em um acidente de helicóptero. Ao terminar o único mandato como prefeito, Alckmin candidatou-se à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ficou por um mandato. Em seguida, ele foi eleito deputado constituinte, ou seja, ele participou da elaboração da Constituição Brasileira, e ficou no Congresso até meados dos anos 90. Na eleição paulista de 94, Alckmin foi escolhido para ser vice de Mário Covas, naquela que foi a primeira das 6 vitórias seguidas do PSDB no estado. Dessas 6 vitórias, ele estava presente em 5. A chapa de Covas conseguiu a reeleição em 98, mais uma vez com Alckmin como vice. 2 anos depois, ele candidatou-se a prefeito de São Paulo. Ficou em 3º lugar, 8.000 votos atrás de Paulo Maluf, que veio a ser derrotado no segundo turno por Marta Suplicy. Se tivesse sido eleito prefeito, Alckmin não teria assumido o governo do estado um ano depois. Isso porque Mário Covas, que enfrentava um tratamento contra um câncer, morreu no dia 6 de março de 2001. O então vice passou a liderar o governo, onde ficou até o fim. Em 2002, ele se reelegeu e nas eleições seguintes, em 2006, Alckmin foi o candidato do PSDB à presidência da República pela primeira vez. Ele enfrentou o então presidente Lula, do PT, que havia conquistado bons números na economia, apesar do desgaste do mensalão. Derrotado no pleito, Alckmin chegou a ter menos votos no segundo turno que no primeiro, algo inédito em disputas presidenciais. De volta a São Paulo, Alckmin perdeu a disputa pela prefeitura da capital em 2008, mas foi eleito e reeleito governador em 2010 e 2014. As 2 vitórias ocorreram no primeiro turno. Na ocasião mais recente, Alckmin foi o mais votado de 644 das 645 cidades do estado. Durante suas administrações, Alckmin viu muitas coisas acontecerem. Ele viu crescer o poder do crime organizado a partir da atuação do PCC, primeiro comando da capital, de dentro das cadeias paulistas, ao mesmo tempo que houve um reforço da ação da polícia. Os índices de violência do Estado caíram. Na área de transportes públicos, ele enfrentou atrasos recorrentes nas entregas de estações de metrô e trens, assim como escândalos envolvendo a ação de um cartel internacional em contratos do setor. Um dos ex-presidentes da CPTM, da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, Sérgio Aveleda, chegou a ser condenado num processo de improbidade administrativa. O mais recente foco de investigações do governo paulista são as obras do Rodoanel, um megaprojeto tocado por seguidas administrações tucanas, integrantes do governo Alckmin,
como o ex-secretário Laurence Casagrande, foram denunciados sob acusações de participar de desvios de recursos públicos. Qual sua trajetória partidária? Bom, Geraldo Alckmin foi filiado a 2 partidos somente. São eles o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que ele participou de 72 a 88, e o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, de 88 até hoje. Alckmin é um tucano clássico que acompanhou toda a história da sigla. Alckmin foi filiado ao MDB durante o período da ditadura militar e do bipartidarismo, que é quando só 2 partidos têm destaque nas eleições. Em 1988, Alckmin esteve ao lado de Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro e José Serra, entre outros políticos, que deixaram o maior partido do Brasil para fundar o PSDB. Ele segue na legenda até hoje. O período de maior crise veio justamente após a derrota na eleição presidencial de 2006. Alckmin ficou sem cargo público e buscou, contra a vontade de líderes nacionais, eleger-se prefeito paulistano em 2008. O governador do estado, que havia deixado a prefeitura paulistana, José Serra, tinha candidato próprio, Gilberto Kassab, então no DEM, que disputava a reeleição, já que ele havia herdado o cargo com a saída de Serra da prefeitura para disputar o governo do estado 2 anos antes. Alckmin não conseguiu sequer ir ao segundo turno. O tucano de Pindamonhangaba retomou o protagonismo a partir de 2010. Ele foi eleito novamente para o comando do estado de São Paulo e foi reeleito 4 anos depois. Nessas 2 campanhas, pesam suspeitas contra ele. Segundo delatores da Odebrecht, Alckmin recebeu algo em torno de 10 milhões por meio de seu cunhado. As suspeitas não estão sendo investigadas na área criminal, e sim no âmbito da Justiça Eleitoral, que lida com Caixa 2. Em 2017, com a derrocada do senador Aécio Neves em meio ao escândalo da JBS, Alckmin tornou-se presidente nacional do PSDB e despontou como nome do partido para disputar a presidência da República pela 2ª vez. E o espectro ideológico? O partido de Alckmin, o PSDB, foi fundado para ser social-democrata de centro-esquerda, mas acabou se deslocando à direita no espectro político-ideológico com o passar dos anos, em especial após a experiência dos governos Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, os anos de oposição aos governos petistas. O Estado, na visão do candidato, deve ser planejador, regulador e fiscalizador, mas não pode tentar tomar o lugar do setor privado. Alckmin defende a diminuição do poder estatal, a redução da carga tributária e a reforma trabalhista aprovada pelo governo Michel Temer. Ele também pretende resolver o problema das contas públicas, cortando gastos e fazendo a reforma da Previdência. Em 2006, quando foi candidato à presidência pela primeira vez, ele disse ser contrário ao aborto, favorável ao planejamento familiar. O tucano é contra a descriminalização das drogas porque acredita que não tem comprovação de que a legalização poderia trazer benefício maior. Quais seus pontos fortes e fracos? Seus pontos fracos são o Centrão e o Temer. Alckmin é um político tradicional que fechou uma aliança com o Centrão, grupo suprapartidário de políticos de centro-direita que costumam buscar apenas seus próprios interesses e que são envolvidos em escândalos. Além disso, o PSDB foi o principal patrocinador da ascensão ao poder de Michel Temer, numa aliança pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ele ainda apoiou as reformas do governo do atual presidente, que é o mais mal avaliado de toda a história recente. As suspeitas ao seu redor. Sua gestão no Estado registrou escândalos como o cartel de trens, a máfia da merenda e os desvios no Rodoanel. Além das merendas, tem outras tretas, né? Oi, Jurema, sim. Em 2015, o governo de São Paulo anunciou o fechamento de mais de 90 escolas. Destas, mais de 60 ficariam à disposição dos municípios para educação de jovens e adultos, CEL ou creche. O episódio resultou em diversas manifestações de estudantes secundaristas por todo o estado. Escolas foram ocupadas pelos alunos e os jovens também foram às ruas e chegaram a enfrentar as ações da polícia. Se fechar, ocupa mais! O secretário de Educação do Estado de São Paulo da época, Herman, negou que a medida tinha caráter econômico. O movimento dos alunos conseguiu derrubar o então secretário e suspender, ao menos temporariamente, o projeto que fecharia as escolas. Tem mais info sobre isso nos links na descrição.
Uma outra questão, Alckmin tem sua imagem associada a São Paulo, com dificuldade de entrada no eleitorado de regiões importantes como o Nordeste. Ele chega ao início da campanha sem apoio popular, com intenção de votos que não atinge 2 dígitos. A seu favor, Alckmin tem a sua experiência administrativa. Sozinho, ele governou o estado mais rico do país por cerca de 12 anos desde 2001. Venceu 2 eleições como vice de Covas e 3 como candidato principal, as 2 últimas no primeiro turno. Nos últimos anos, com o país em crise, ele conseguiu manter as contas do estado em melhor condição que o governo federal. Além disso, ele faz parte de um partido grande, o PSDB, que já governou o Brasil e sempre esteve entre os partidos mais votados na disputa pela presidência. Ele é um dos que mais elegem governadores, deputados e senadores, e nas eleições municipais de 2016 foi uma das legendas que mais cresceram. Somando ao fato de ter fechado várias alianças, Alckmin tem uma grande estrutura pelo Brasil. Ele também tem o maior tempo de TV entre todos os candidatos à presidência e garantiu isso ao se aliar ao chamado Centrão, que é o bloco que tem o DEM, o PP, Solidariedade, PRB e PR. Ele também se associou a outros partidos. Ter como vice a Ana Amélia também ajuda o candidato. Ela, por ter um forte discurso antipetista, coloca Alckmin ainda mais à direita. Ela é ligada ao MBL, Movimento Brasil Livre, e tem boa aceitação entre os ruralistas e no eleitorado do sul do país. Vamos às propostas. Na área de saúde, ele quer promover a integração de programas sociais, de saúde e de educação do período pré-natal até os 6 anos de idade. Não diz como. Ele também quer digitalizar os dados e implantar um cadastro único de todos os usuários do SUS e ter a criação de um prontuário eletrônico com um histórico médico de cada paciente. Também quer ampliar o programa Saúde da Família e incorporar a ele mais especialidades, só que não especifica quais. Ele também quer fomentar ações voltadas à prevenção da gravidez precoce, adotando estratégias educativas de sensibilização de adolescentes e apoio integral no caso de gestação. Na educação, Alckmin apoia a reforma do ensino médio feita pelo governo Michel Temer. Ele também quer investir na educação básica com a meta de crescer 50 pontos em 8 anos, ou seja, após o mandato, no PISA, o mais importante exame internacional de avaliação do ensino médio. Além disso, ele quer investir na formação e qualificação dos professores, transformando numa das carreiras mais prestigiadas e talvez desejadas pelos jovens. Também quer fortalecer o ensino médio e tecnológico, qualificando os jovens para atuarem na nova economia. E falando em economia, ele quer abrir para que o comércio exterior represente 50% do PIB e dar prioridade aos investimentos em infraestrutura para aumentar a competitividade da economia brasileira. Ele também quer privatizar estatais porque, afinal, a privatização é a peça-chave do seu programa de governo. Mas não vai privatizar Petrobras nem o Banco do Brasil, segundo ele. Além disso, quer manter o teto de gastos para zerar o déficit público em menos de 2 anos. Ele também quer simplificar o sistema tributário e defende a criação do IVA com alíquota única cobrado no destino. O tributo substituiria uma série de impostos. Também quer dobrar a renda da população depois de um tempo pré-determinado ainda a ser definido e defende o papel regulador e fiscalizador do Estado e a reforma trabalhista realizada pelo atual governo. Mas promete aperfeiçoamentos pontuais, como exemplo, usa o caso das mulheres grávidas em ambientes insalubres. No meio ambiente, ele quer dar atenção especial à gestão da Amazônia, bioma compartilhado com nações amigas, e afirma buscar com afinco o cumprimento das metas assumidas no Acordo de Paris. Na área de segurança, ele quer aumentar o tempo de internação do menor que cometer crime hediondo de 3 para 8 anos e também aumentar a pena para adultos que usem menores de idade em crimes. Ele defende o porte de armas para quem mora no campo e quer criar uma agência nacional de inteligência para combater tráfico de armas, drogas e o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Também quer criar metas nacionais para a redução de homicídios, com regras nacionais para a integração das polícias militar, civil e técnico-científica, além de reduzir o número de homicídios para pelo menos 20 em cada 100 mil habitantes. Ele defende a intervenção federal e a manutenção do Ministério da Segurança e quer estabelecer um pacto nacional para a redução de violência contra idosos, mulheres e LGBT e incentivar a criação de redes não governamentais de apoio ao atendimento de vítimas de violência racial e contra o tráfico sexual e de crianças. Na Previdência,
Ele quer criar um sistema único de aposentadoria, igualar os trabalhadores dos setores público e privado e defende um regime único de previdência social para todos os setores com aposentadoria complementar proporcional à renda individual do trabalhador. Ele também considera inviável o sistema de capitalização. Na reforma política, ele quer promover o voto distrital para reduzir o número de partidos e reaproximar o eleitor de seu representante. Defende o fim das coligações proporcionais, da cláusula de barreira, da redução do número de senadores de 3 para 2 por estado e a diminuição do número de deputados federais e estaduais. Ele também quer cortar 10 ministérios para reduzir despesas. Ele quer descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios. Na área de programas sociais, ele quer incrementar o Bolsa Família, aumentando os benefícios para os mais necessitados. Essa é a extensa carreira de Geraldo Alckmin e um pouco das suas propostas. Não esquece que tem link aí embaixo para você saber mais sobre ele. E logo logo tá no ar o último vídeo, então não esquece de curtir nosso canal, nossas páginas nas redes e acesse o nosso site. Manda dúvidas, sugestões, vamos conversar. Fala bem ou fala mal, mas fala da gente. Vamos que vamos?